Fala, galerinha do Serdade, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma série que ela é uma continuação da Vox Machine, que é Mighty Nine. Não sei se é assim que fala o nome dela. Esses nomes, meu Deus, eu preciso estudar inglês. Mas ainda não tenho propagandas aqui no canal sobre cursos, então vamos aguardando mais sobre isso. Então é sobre essa série que a gente vai falar. Então se você quer o que dê paraquedas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Já deixa aquele like, sem mais delongas, roda essa vinheta e bora pra esse vídeo. Galerinha, essa série ela passou um pouco batida ali na Prime. Apesar que assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Prime fez uma coisa que eu falei nos vídeos anteriores, que é separar o que é assinatura com o que tem dentro da Prime. Então agora você tem lá a abinha que você coloca Prime e você não vê mais nenhuma assinatura. Você só vê os conteúdos que você consegue assistir dentro da Prime. Eu achei isso muito legal. Apesar que eu não tô usando tanto ela ultimamente. Mas essa série, ela me chamou a atenção. Ela é do mesmo universo do Vox Machine, que é uma série que eu curti bastante. Não é aquela série que fala, nossa, vou assistir, vou adorar, não. Mas ela tem uma história interessante. E essa série, ela passa assim mais ou menos 20 anos depois. E como que surgem essas histórias? São campanhas de RPG que o cara transformou em websérie e agora veio para as telas. A história ela conta, basicamente é um grupo ali desordeiro, como acontece no Vox Machine. A estrutura é bem parecida e que tem um mago do mal que ele consegue um cristal e esse cristal ele rouba a alma dos outros. Tem uma galera, um tipo de elfo assim, que eles controlam, que eles têm um ritual com esse cristal que é uma forma do quê? De reencarnação. Então eles colocam a alma daquela pessoa que está morrendo dentro do cristal e passado o tempo, eles devolvem essa alma para um outro recém-nascido. Esse recém-nascido se desenvolve ali até os 12 anos, até a adolescência, não sei, tô chutando aqui uma idade. E quando ele atinge uma determinada idade, ele começa a relembrar-se do que ele viveu nas suas vidas anteriores. E aí, é assim que a história se desenrola com o roubo desse cristal, que, no fim das contas, é uma arma muito poderosa. Outra coisa que eu achei interessante, que eles colocaram, isso aqui é muito pontual, tem uma rainha que ela está doente. E a doença ela é específica desse ritual com o cristal. Porque ela começa a confundir as vidas passadas dela com a vida atual. Porque assim, funciona assim. Ela lembra das vidas passadas, mas atualmente ela tem uma vida completamente nova. Completamente única. Completamente diferente das outras. E assim, ela desenvolve essa doença que ela começa a se confundir, então às vezes ela acha que tá num lugar e não tá, e o filho dela quer conseguir através do cristal curá-la. Mas aí que entra o esquema, você começa com grupos que eles são independentes, cada um no seu canto e tal, não é um grupo assim de caçadores de recompensa, e que o acaso vai reunir eles e obrigar todo esse grupo a trabalhar junto. É interessante a história? É interessante. É divertida? É divertida. É uma coisa assim que você vai falar, nossa, se eu tiver uma coisa muito melhor pra assistir, eu não vou perder essa série. Cara, sabe? É uma série legalzinha, é um episódio por semana e você consegue se divertir muito com ela. Eu particularmente gostei. E como eu vi ela chegando só algum tempo depois, já tinha lá 6, 7 episódios dela rolando. Porque a Prime, ela tem um negócio assim, eu não consigo entender. Sai por enquanto, saiu o Gen V. Cara, você tem que estar ali vendo as coisas dentro da plataforma, senão passa direto. Você não vê que foi lançada uma nova temporada. Demora pra lançar e quando lança os caras não anunciam nada. Vox Machine, eu não lembro, eu acho que teve fim. Teve fim? Teve fim, sim. Teve fim, acho que foi 3 temporadas que eles matam lá o dragão no final. Se você não assistiu Vox Machine, desculpa aí pelo spoiler. Eles conseguem ganhar no final. Então, provavelmente essa série também ela possa ser feita em 3 temporadas. E algum momento pode ser que eles citem, né? Até porque como tá dentro do mesmo universo. Algumas coisas eu particularmente não gosto muito nessa série, assim. Que é esses personagens muito desconectos, é muito, sabe? Personagens muito desajustados, muito problemáticos, assim. Não tem um personagem que ele é, sabe? Aquele personagem centrado, personagem que, pô, tem cabeça no lugar. Não, são todos muito desajustados. E a história, ela funciona dentro de uma lógica que acaba na cagada dando certo. E eu não curto muito isso porque, eu sei, uma série de fantasia é exigir que elas tenham uma coerência lógica, é um absurdo da minha parte. Mas, se fosse real, provavelmente isso não ia dar muito certo. Porque os planos são muito malucos, muito mirabolantes.
Bom, enfim, funciona. Funciona como diversão, você dá uma desligada ali no cérebro, a coisa flui. Mas, sabe? E daí, por exemplo, os personagens, os dramas de cada personagem, às vezes para muita história para contar o drama daquele personagem. Então, eu particularmente não gosto muito disso. Claro, é legal você saber sobre o passado do personagem, eu acho isso muito válido, mas você parar a história pra contar isso, velho, às vezes me dá um certo incômodo. Pior que eu tô assistindo uma outra série na Netflix que acabou de lançar a temporada, que é o Ragnarok lá, que é uma animação que tem deuses lutando contra a humanidade, e acontece exatamente a mesma coisa. Você tá lá assistindo, tá a luta rolando, já me incomoda ter o narrador. E ele aqui usou o golpe lendário de não sei o quê. Todo mundo estava perplexo, olhando aquela luta que se sabe, um negócio meio assim. Tem uma outra animação que também tem isso ali na Netflix. Nossa, não vou lembrar, mas ela é bem, bem famosa, que tem essa coisa. Então ele usou o golpe secreto. Nunca tinha usado isto antes. E daí o narrador ali fica, nossa, assim, parece aquelas pessoas que, nossa, eu tenho um tipo de conteúdo no Instagram que eu odeio. Nossa, o TDAH tá alto hoje. Que é o cara que fica pequenininho ali debaixo do vídeo e fica, olha, e agora ele pegou a espátula, daí ele fica descrevendo o que tá no, nossa, meu Deus, que conteúdo chato, ele fica descrevendo o que tá no vídeo. Jesus amado, devia ser proibido esse tipo de vídeo no Instagram. Então, enfim, basicamente isso. Então, para a história, daí fica um episódio inteiro contando ali a história do personagem, gasta um tempo de tela violento, um episódio por semana. E quando você vê, quando volta pra história que você quer que dê continuidade, que você tá interessado em assistir, acaba o episódio. E a história não anda. Eu acho isso, velho, como isso é chato numa história, sério, é muito, muito, muito chato mesmo. Poderia, assim, ser parcelado a história do personagem. Tudo bem que cada luta ali, no caso do Ragnarok, dura 2, 3, 4 episódios ali, então tem pouco tempo pra, nesse caso, ficar, né, esmiuçando isso. Então, talvez essa seja a melhor estratégia nesse caso. Mas no caso da série aqui, que ela vai ter vários episódios com os mesmos personagens, eu acho que não há uma necessidade de ficar toda hora parando pra contar a história de um personagem. Isso torna a série meio chata. Pode tendo pinceladas, conforme o drama do próprio personagem vai se desenrolando. Tem um personagem ali que ele perdeu a magia, que ele era um mágico extremamente talentoso, e ele foi ter aula com o mago mal da história, e por algum motivo que ainda não foi revelado, ele perdeu a magia. Ele consegue fazer magia através de alguns artefatos, mas ele não consegue, por conta própria, gerar magia como antigamente. E aí, ele para o episódio pra contar a história dele inteira, só que daí conta meio que pela metade a história, assim, podia ser flashbacks menores, e conforme fosse se desenrolando o drama do próprio personagem, a gente sabendo mais, a gente ficando mais curioso pra saber, porque entrega meio que já a história do personagem inteiro ali, as motivações e o que ele tá fazendo, você fala, velho, aí não, né? Aí não, perde um pouco desse ar de mistério, essa coisa que você quer ver ali no próximo episódio. Meu Deus, assim, sabe quando você assiste uma série e você, caramba, eu preciso ver o próximo episódio? Tem uma série que ela faz isso, que é Teen Wolf. Se você começar a assistir, você sempre tá curioso pra ver o próximo. É assim, não sei se a série é tão boa, mas a narrativa, o cara que escreveu, ele consegue te prender. É um roteiro que te prende, assim, vários episódios seguidos. Foi perdendo, claro, como tudo perde a força conforme o tempo vai passando, mas é assim, o roteiro consegue te prender bem. Bom, eu quero saber agora de vocês, se vocês assistiram essa série no Prime ou se tava que nem eu passando batido. Conta aqui pra mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.